E aí, pessoal, tudo bem? Vocês vão lembrar que na última aula a gente tinha começado a argumentar a respeito da irracionalidade da raiz quadrada de 2. Então a gente tinha começado recordando aqui alguns fatos, basicamente que todo número racional pode ser escrito na sua forma irredutível, ou seja, como quociente de dois números inteiros sem fatores primos em comum, que significa formalmente, né, dizer que o MDC deles é 1, máximo divisor comum. E a gente tinha visto que, se adicionalmente esse número racional é positivo, então a gente pode supor que esse P e esse Q que aparecem aqui nessa expressão dele como fração irredutível são ambos positivos, ou seja, são ambos números naturais. Porque se não fosse esse o caso, a gente poderia cancelar um menos um em cima e embaixo aqui dessa fração. Em seguida, a gente tinha se dedicado a caracterizar a paridade de um número. Então a gente tinha chegado à conclusão de que um número n é par se e somente se o quadrado dele é par, e equivalentemente um número é ímpar se e somente se o quadrado dele é ímpar. Então a gente tinha visto que se a gente quer decidir ou dizer algo sobre a paridade de um número n, seja ele natural ou inteiro, a gente pode olhar também para o quadrado desse número. Com esses fatos, a gente já tem o suficiente de ferramentas para estabelecer o nosso resultado. Mas antes de discutir essa questão da irracionalidade da raiz quadrada de 2, talvez seja interessante a gente discutir antes o que exatamente a gente quer dizer por raiz de 2. Ou seja, tentar responder a pergunta de quem é esse número raiz de 2. Quando a gente fala sobre ele ser irracional, dá a impressão de que garantidamente esse número existe, possivelmente em algum corpo maior do que o corpo dos números racionais, porém ele não pertence ao corpo dos racionais. É exatamente essa situação que vai acontecer. Então, seria interessante a gente primeiro dizer o que é uma raiz quadrada em um corpo ordenado. Então, quais são os ingredientes para essa definição? A gente tem aqui o nosso corpo ordenado, K. Então, vamos começar pela definição abstrata. A gente tem o nosso corpo com as operações de soma produto, uma relação de ordem, e é dado para a gente um certo número maior ou igual do que zero. Então, a primeira coisa para observar aqui é que a gente sempre define raízes quadradas para números não negativos. Por quê? Porque a operação de elevar ao quadrado já produz sempre um número não negativo. Não importa se um certo x ele é negativo, zero ou positivo, x ao quadrado é sempre maior ou igual do que zero. Então, se a gente quiser efetuar essa operação de extrair a raiz quadrada, a gente já começa se restringindo aos números que são maiores ou iguais do que zero. Então a gente vai dizer que uma raiz quadrada de A, e aqui é interessante observar que, por enquanto, a gente utiliza esse artigo indefinido, vai ser o quê? Vai ser um número alfa pertencente a esse mesmo corpo K, satisfazendo o seguinte. Primeiro, que alfa é não negativo, e segundo, que o quadrado de alfa é exatamente A. Essa primeira condição está aqui basicamente por convenção. Isso aqui é para evitar um tipo de situação que é mais comum, por exemplo, na álgebra do ensino fundamental, ou até às vezes em cursos introdutórios de cálculo, que é esse tipo de notação aqui. Por exemplo, mais ou menos raiz de 2. Em algum momento isso já fez mais sentido, né? Isso já foi até a função raiz, em algum momento já até foi chamada de uma função multivalorada, mas atualmente a gente simplesmente exclui por convenção esse tipo de ambiguidade e se restringe a raiz quadrada de um número por definição como sendo não negativo. Então a gente está excluindo esse tipo de situação, se restringindo a buscar como raízes quadradas de um certo número A aqueles elementos do corpo que são não negativos e cujo quadrado retorna o número A com o qual eu comecei. Bom, uma coisa importante de observar sempre que a gente introduz uma definição na matemática é, primeiro, que nada garante que existe algum objeto que satisfaz essa definição, e segundo, nada garante que se esse objeto existir, ele é único. Então, por isso que a gente começou aqui falando em uma raiz quadrada de A. Poderia ser que, dado um certo A, mais de um elemento alfa de K satisfaça essa definição. O que a gente vai ver agora, pelo menos para ficar um pouquinho mais tranquilo, é a seguinte observação. Se uma raiz quadrada existe, então ela é única. Então, quando existem as raízes quadradas
são únicas. O que a gente quer dizer exatamente com isso? Então vamos provar esse fato e ao longo da prova a gente vê exatamente o que a gente quer dizer com isso. Bom, então se a gente for provar esse fato, o que a gente vai querer provar? Que, dado o nosso A não negativo, vamos supor que existem alfa e beta maiores ou iguais do que zero no nosso corpo, tais que alfa ao quadrado é igual a beta ao quadrado, que é igual a A. Ou seja, tanto o número alfa quanto o número beta satisfazem a definição de ser uma raiz quadrada do A. Bom, o que acontece? A gente sabe que no nosso corpo ordenado está valendo a tricotomia. Isso significa que ou o alfa é maior do que beta, ou o alfa é menor do que beta, ou o alfa é igual a beta. Agora, olha só que interessante. Se o alfa for estritamente maior do que beta, então, em particular, o alfa é estritamente positivo. Por quê? Porque tanto alfa quanto beta são maiores ou iguais do que zero. Eu posso multiplicar os dois lados dessa desigualdade por alfa sem perder a desigualdade estrita. Então, isso aqui dá para mim que alfa ao quadrado é maior do que alfa beta. Por outro lado, eu posso multiplicar os dois lados dessa desigualdade por beta, obtendo beta alfa é maior ou igual do que beta ao quadrado. Por que eu introduzi aqui a possibilidade desse maior ou igual? Porque pelo menos o beta poderia ser zero, né? Não estou excluindo essa possibilidade. Mas, tudo bem, isso não é particularmente relevante, porque eu tenho aqui esse beta alfa, que é igual a alfa beta, e eu tenho aqui esse fator alfa beta. Então, se eu comparo os extremos dessa desigualdade, como eu tenho esse maior estrito aqui no meio do caminho, eu vou concluir que alfa ao quadrado é maior do que beta ao quadrado. Mas eu supus que tanto o alfa quanto o beta são raízes quadradas do mesmo número a. Então, isso significa que a é maior do que a. E isso aqui é definitivamente uma contradição. Um número não pode ser maior do que ele mesmo. O caso alfa menor do que beta é exatamente análogo. Então, se eu excluir essa possibilidade, só me resta que alfa é igual a beta. Ou seja, tem que valer essa igualdade. Então, se a gente encontrar uma raiz quadrada de um número a gente encontrou a raiz quadrada desse número a. Porque se existirem, né, essas raízes, elas têm que ser únicas. Qualquer outro número beta satisfazendo essa mesma definição vai coincidir com aquela primeira raiz quadrada que a gente encontrou. Então, por isso a gente tem o direito de denotar, né, essas raízes quando existem por um símbolo especial, que é esse aqui, que a gente já está acostumado. Esse alfa é denotado como raiz de A. A segunda pergunta que fica, além da unicidade, que é a mais complexa, é a questão da existência. Então, em um corpo ordenado qualquer, se você me dá o A, é verdade que eu sempre consigo produzir uma raiz quadrada de A? O que vai ver agora é que, dado A igual a 2, não existe alfa em Q que seja não negativo e cujo quadrado vale 2. Ou seja, não pode existir raiz de 2 lá dentro dos números racionais. Bom, pensando na nossa discussão até agora, se a gente demonstrar a seguinte proposição, que não existe um número racional positivo cujo quadrado seja 2, então, em termos práticos, o que a gente vai estar demonstrando é exatamente que não existe dentre os números naturais, que não existe dentre os números racionais a raiz de 2. Se ela vai existir em algum outro corpo, eu corto isso. Aqui, eu já estou supondo de antemão que o alfa é positivo, porque
Se alfa fosse zero, o quadrado dele seria zero, então esse caso não é interessante. E a gente está basicamente com a situação de que a gente tem, então, um número racional positivo, que a gente pode escrever por esses dois fatos que a gente relembrou anteriormente, como alfa igual a P sobre Q, onde o P e o Q não têm fatores primos em comum, ou seja, o MDC deles é 1, e são ambos positivos. De fato, são números naturais. Bom, então aqui a gente usou essa nossa primeira hipótese. Vamos ver agora o que o quadrado de alfa C2 vai implicar para a gente. Bom, então se a gente eleva alfa ao quadrado, isso é a mesma coisa que calcular P sobre Q ao quadrado, que é igual a P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Então a nossa hipótese está dizendo para a gente que P ao quadrado sobre Q ao quadrado é igual a 2, ou ainda que P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Bom, se a gente está falando que P ao quadrado é da forma 2 vezes alguma coisa, isso significa, basicamente por definição, que P ao quadrado é par. Mas, bom, se P ao quadrado é par, a gente já tinha concluído que isso implica que o P, propriamente dito, também tem que ser par. Então, a primeira conclusão notória que a gente chega aqui é que o P é um número par. Eu vou deixar essa conclusão guardada aqui num canto e observar o seguinte. Se P é par, isso significa que eu posso escrever ele também da forma 2 vezes alguma coisa. Um certo P igual a 2m, onde m é um número natural. Então, P ao quadrado é quem? P ao quadrado é 4m ao quadrado. Aqui, se for necessário, a gente pode escrever essa conta P ao quadrado por extenso, utilizar a propriedade associativa e a propriedade comutativa da multiplicação de números naturais, mas com o tempo, né, esses cálculos vão se tornando naturais, a gente pode fazer isso, esses cálculos vão se tornando automáticos, a gente pode fazer isso sem maiores justificativas. A gente tem aqui, então, que P ao quadrado é 4m ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou juntar o fato de que P é igual a 4m ao quadrado com esse fato intermediário aqui, que P ao quadrado sobre Q ao quadrado é igual a 2. Então, se eu coloco essas duas coisas juntas, o que eu concluo? Eu concluo que 4m ao quadrado sobre Q ao quadrado é igual a 2, ou ainda 4m ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Olha só, o que eu posso fazer agora? Eu posso extrair um fator 2 em comum aqui, em ambos os lados dessa equação. Então, se eu multiplicar os dois lados por 2 menos 1, ou dividir os dois lados por 2, eu vou concluir que 2m ao quadrado é igual a q ao quadrado. Então, né, saiu um fator 2 de ambos os lados dessa equação. Só que agora eu estou concluindo novamente que q ao quadrado é da forma 2 vezes alguma coisa. Então, q ao quadrado, por definição, é par. Agora, se eu apelo novamente para esse meu resultado inicial, eu concluo do quadrado de q ser par, que o q, propriamente dito, era par desde o princípio. Então, daqui eu vejo que q é par. Vou destacar esse fato também e observar o seguinte. Inicialmente, eu supus que P e Q não tinham divisores em comum além do 1, ou seja, eles eram primos entre si. Agora eu concluí que Q é par e P é par. Ou seja, isso significa que os dois têm o fator 2 em comum. O que é uma contradição com o quê? Com a forma que eu tinha escrito eles inicialmente. Então, esse aqui contradiz esse MDC. Ou seja, MDC de PQ igual a 1 contradiz esse fato, ou esse fato contradiz MDC de PQ igual a 1.
Então, aqui eu cheguei em uma contradição. Então, esse alfa ele não podia existir entre os números racionais desde o princípio. Bom, isso resolve a questão de que não existe raiz de 2 dentre os números racionais. Se essa raiz de 2 vai existir ou pode existir em alguma extensão dos números racionais, é uma outra questão à parte, que a gente vai resolver agora, introduzindo de maneira adequada o corpo dos números reais e, em seguida, demonstrando que a propriedade da completude, que é a propriedade que basicamente define os números reais, implica a existência da raiz de 2 dentre os números reais. E é isso que a gente quer dizer com a irracionalidade da raiz quadrada de 2. Ela existe no corpo dos números reais, que é uma extensão do corpo dos números racionais, mas ela não está lá dentro dos números racionais.